graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nas lições da Escola Bíblica Dominical, nós adentramos numa revista que fala sobre a lei de Deus. E foi inspirado nas lições que a gente vai trabalhar aqui. Eu gostaria de meditar e refletir com os irmãos nessa noite. Não é o que está na revista, de fato, mas é algo sobre a lei de Deus que eu queria compartilhar nesta noite. A gente sabe que a lei cerimonial ela caducou com Cristo. Cristo é o sacrifício vivo que tira todos os nossos pecados, mas os princípios morais da lei de Deus continuam vivos para o fim de Deus até o fim dos tempos. Então, com base nisso, eu convido vocês a abrirem no Salmo 119, que é um salmo que apresenta esta vivacidade da palavra do Senhor. E que ela deve ser um instrumento para que nós sirvamos a Deus em verdade, em espírito, na sua igreja. Eu quero parabenizar também os homens, e esta palavra, ela também, na hora da preparação, eu estava pensando sobre essa comemoração, sabendo que a lei de Deus, ela tem como responsabilidade principal de ser transmitida no lar, através do cabeça do lar, que eram os homens. Então não é preciso, as Escrituras não pedem que os homens sejam teólogos, mas elas ensinam e instruem para que os homens sim conheçam a palavra de Deus, para terem direção, para darem direção ao seu lar, para serem um conselheiro do seu lar, não um conselho humano, mas um conselho com base nas Escrituras Sagradas. Então os homens que estão aqui comemorando o seu dia congregacional, sabe que você é um principal responsável na sua casa para transmitir os valores de Deus, para tomar decisões que, por certo, afetarão a sua casa, afetarão a sua família, orientados pela palavra de Deus. Se não conhecer a palavra de Deus, provavelmente decisões serão tomadas distante da palavra de Deus. Consequências também virão por causa disso. Então vamos ver o que o salmista nos ensina nessa noite. Eu coloquei como título aqui, irmãos, vou ler aqui o tema, e a gente vai orar antes de meditarmos o texto. A lei de Deus é luz para as nossas vidas. Salmo 119 é um salmo grande, mas eu separei um estrofe que se encontra do versículo 105 ao 112. Esse salmo ele é dividido no hebraico pelo alfabeto hebraico. E essa parte é uma parte do alfabeto. É um trecho em que está dentro, separado desse salmo, dentro de uma letra do alfabeto hebraico. E vai meditar o que está sendo dito aqui. Quando eu tomei por título logo esse primeiro versículo. Oremos ao Senhor. Pai, nós invocamos a Ti mais uma vez, por Deus Jesus. Pedimos a Tua graça sobre nós, para compreendermos a Tua palavra, os Teus ensinos. E pedir ao Senhor que a Tua lei, ela possa estar em nossos corações, como bem o profeta no Antigo Testamento disse, que o Senhor escreveria ela em nossos corações. Ela não mais estaria em tábuas de pedra, mas estaria dentro de nós. Que possamos amá-la, possamos desejá-la, vivê-la em nossas vidas e transmiti-la aos nossos lares, para que tenhamos dias felizes nessa terra, tenhamos mais comunhão com o Senhor, direção do Senhor. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, nos exorta, nos edifica, nos consola, mediante a tua santa palavra. Assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a lei de Deus é luz para as nossas
Como eu falei, nós estamos na escola dominical, pelo menos a classe de homem e mulher, está estudando sobre a lei do Senhor. Hoje foi a lição inicial, e um trecho da nossa lição que foi discutida, que mostrava que o povo de Deus não obedece à lei de Deus para ser povo de Deus, mas por ser povo de Deus, ele obedece à lei do Senhor. Nós não nos tornamos cristãos, nós não nos tornamos filhos de Deus porque éramos obedientes à lei de Deus, aos mandamentos divinos, mas por termos nos tornado filhos de Deus, Deus nos chama, nos convoca a estarmos debaixo dos seus mandamentos, a estarmos obedecendo a sua palavra, aos seus ensinos, a trazer para as nossas vidas os seus ensinos. E a lição dava o exemplo de Israel, que foi tirado do Egito. A lei foi dada posterior a ser tirado Israel do Egito. Ou seja, Israel já pertencia ao Senhor, mesmo antes de uma formal convocação de obediência à lei. Mas por ser povo de Deus, por ser um povo peculiar, escolhido e separado por Deus para o servir, Deus dá ao povo a sua lei, a sua instrução, os seus ensinos. Meus irmãos, a gente costuma esquecer ou separar e deixar o Antigo Testamento como uma coisa arcaica, como se não tivesse ensino para nós, como se fosse uma coisa muito diferente do Novo Testamento. Às vezes isso aparenta ser assim, porque nós focamos e olhamos muito para a lei cerimonial que se cumpre em Cristo. Mas se nós dissecarmos e olharmos os princípios do Antigo Testamento, eles são os mesmos princípios trabalhados e até aprofundados no Novo Testamento. Hoje eu estava falando pela manhã sobre quando a lei diz não matarás, por exemplo. E de que quando Jesus fala de não incitar, não ter no seu coração algo contra o seu irmão, porque isso já é transgredir o mandamento. Porque a lei é um mandamento externo, das ações externas. É algo que nós praticamos externamente. Mas na verdade está ali na lei, no sentido de que, obviamente, quando eu atento contra a vida de uma outra pessoa, é porque eu alimentei internamente algo de ruim para uma pessoa. É por isso que Jesus vai trabalhar o aspecto interior da lei, que está no coração do homem. Porque assassinar outro não é por um acaso, não é por nada. Eu preciso alimentar o mal dentro de mim e ser, como o irmão hoje pela manhã até colocou, gestacional, né? Você faz crescer aquele mal e executa aquele mal. Então Jesus, ele trabalha exatamente a lei, aplicando a ela internamente, ou mostrando de onde nasce a transgressão da lei. Aquilo que é externo nasce do desejo interno. Jesus combate ou explica aos seus discípulos que nós devemos, para não transgredir a lei de Deus, vigiar o nosso coração, trabalhar o nosso interior, para que não venhamos externar de maneira a transgredir a lei de Deus exteriormente e recebermos as devidas punições por causa disso. Mas, meus irmãos, o Novo Testamento apresenta muitas coisas em relação à lei do Senhor e aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são bons, o problema é que nós somos maus. E o apóstolo Paulo declarava o seguinte, declarou o seguinte, escrevendo aos Romanos: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Paulo tinha essa plena consciência de que o cristão deveria olhar para a lei e ver algo bom nela a ser praticado, a ser buscado, a viver. O problema seria nós que somos maus. E aí nos confrontamos contra a lei.
Como também falei hoje pela manhã sobre diversos pontos, e um foi sobre roubar. Ninguém aqui diria que roubar é uma coisa boa. Eu falei até com os irmãos, nem o ladrão quer ser roubado. Nem o ladrão que rouba o outro quer ser roubado. Porque é algo ruim. E a lei diz, não roubarás. Mas o homem sendo mau, transgride o mandamento de Deus e rouba. Não cobiçarás, não cometerás adultério. Enfim, a lei, os seus princípios são bons. Ninguém aqui quer ser traído, por exemplo. Mas por que os homens traem? Então o princípio da lei é bom. Nós somos maus, tropeçamos nos mandamentos de Deus. Paulo dizia, no mesmo capítulo de Romanos, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo tinha plena consciência de que a lei do Senhor ensina coisas boas. Tem coisas boas para nós, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para o nosso bem de convívio e de existência entre os humanos, na nossa casa, com os nossos vizinhos e se estendendo a toda a relação humana. Porém, nós somos maus e transgredimos a lei. Eu até disse para os irmãos de manhã, se vocês lerem as Escrituras, observando cada mandamento, não estou falando do desdobramento das condições que esse mandamento dá, mas cada princípio dos mandamentos, todos vão concordar que é bom, os mandamentos são bons. A lei de Deus são boas. A lei do Senhor é boa. E por que nós temos tantas dificuldades com a lei do Senhor? O apóstolo João, ele dizia que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados, mas a nossa carne, ou a nossa rejeição em relação aos mandamentos de Deus que são bons, nos torna pesado para nós. Aquilo se torna pesado, não porque ele é ruim, porque a nossa natureza pecaminosa o detesta, o rejeita os mandamentos de Deus. Diz o apóstolo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Agora, vejam como canta ou como expressa em poesia o salmista nesse trecho do Salmo 119. E eu quero convidá-los a ler do versículo 5 ao versículo de número 12, quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais. Deixa eu por ele. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armas ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Aqui, irmãos, temos no Salmo 119 uma declaração belíssima do salmista nessa relação que ele tem com a lei de Deus. Neste salmo, algumas palavras são sinônimas para descrever a lei de Deus. E ele usa em todo o salmo, vocês vão encontrar a palavra lei, que é traduzida como lei, como testemunhos, preceitos, estatutos,
mandamentos, juízos, palavra e ordenanças, significando a mesma coisa. É uma forma poética de brincar com as palavras, de usar as palavras, para expressar uma coisa só, que a palavra, a lei do Senhor, ela traz benefícios para o homem, que levam a se aproximar mais de Deus, a agradar mais ao Senhor. Então vamos tirar, meus irmãos, algumas lições da profunda relação que este salmista tinha com Deus, com a sua palavra. E aí eu convido logo para o versículo de número 105, quando ele faz aqui uma forma poética de trabalhar o texto, mas ele faz um paralelismo, são duas frases que constroem o mesmo significado. Quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A primeira coisa que o salmista vê nesse trecho é que a palavra de Deus irá guiá-lo, não por caminhos tortuosos, não por situações difíceis, tenebrosas, mas o guiará, olhando, enxergando por onde pisa, por onde anda. Isto é uma imagem bem interessante, porque nós estamos acostumados a andar à noite, tendo energia elétrica em todo que é lugar, mas em tempo que não é de lua cheia, por exemplo, onde não existe energia elétrica, caminhar por certos lugares, no escuro que você não vê um palmo à frente do seu nariz, era realmente andar sério, sem saber se vai encontrar um inimigo na sua frente, se vai encontrar alguém que possa exterminar com a sua vida, por onde você está andando, pisar em uma serpente, enfim, são perigos que à noite um animal feroz não sabiam, era perigoso. E é esta imagem que o salmista traz. Uma imagem que diz: olha, tendo a palavra de Deus, mesmo na escuridão eu tenho luz para dirigir o meu caminho, para me desviar dos perigos, seja de um animal feroz, seja de um bandido que tenta tirar a minha vida, seja de um inimigo, seja de um precipício que eu possa cair. A palavra de Deus, ela é um guia para o meu bem, para a minha proteção, para o meu bem-estar, para me preservar. Esse é o primeiro entendimento que tem o salmista. Será que nós pensamos assim também? Será que nós entendemos que a palavra de Deus tem soluções para as dificuldades que enfrentamos na vida, de fato? Será que nós temos a palavra de Deus como um instrumento de orientação para as nossas decisões? Sabendo que essas decisões têm consequências, sejam elas boas ou não? Será que nós consultamos a Deus? Consultamos a sua palavra? Temos, através dela, um instrumento de tomarmos decisões acertadas, porque estamos enxergando por onde estamos traçando o nosso caminho. Será? Será que nós estamos fazendo isso? O salmista, ele entendia isso. Ele dizia: olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela me guia. Ela me guia em segurança, ela me traz conforto, ela me traz descanso, porque eu não ando cego, sem saber para onde vou. Eu não ando sem auxílio. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me ama. E é preciso, meus irmãos, termos esse prazer nos ensinos de Deus, nos mandamentos do Senhor, na lei de Deus, que é boa, que é justa, que é santa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
nossa vida há um momento de escuridão. Porque precisamos saber o rumo certo a tomar. Na nossa vida há momentos em que nós precisamos de uma luz. Aquela luz do fim do túnel. E essa luz não deve estar no fim do túnel, mas deve estar sobre nós constantemente. É a palavra do Senhor. Ela é a luz para nos dar discernimento e conselho de que direção tomar, que direção seguir. Vamos, no caso, para você, para a sua família, para a sua casa, para orientar os seus filhos, para instruí-lo, direcioná-lo. Não tem uma palavra sem a orientação do Senhor. Saiba o caminho, enxergue o caminho, para que possa guiar pelo mundo certo. Não seja como aqueles a quem Jesus acusou de guias cegos. Um cego guiando o outro cego. Nós precisamos ter a luz de Deus, que é a sua palavra, para sabermos o caminho aonde seguimos, também instruir aqueles que estão ao nosso redor no caminho correto. O salmista continua, como ele vê a palavra de Deus como algo bom, como luz para a sua vida. Veja, a palavra de Deus não é algo pesado, ela é luz. Ela estabelece coisas boas. Ela instrui aos homens coisas boas. Um pacto social de convivência harmoniosa entre o homem e Deus e entre os homens, entre o homem socialmente falando, entre si, entre a humanidade. Ela estabelece princípios que preservam um bom-estar, um bem-estar social, um bom viver. E é preciso que nós entendamos isso. Entendamos que Deus nos deu a sua lei para o nosso próprio bem, para o bem, ao bem do seu povo, do bem da sua vida. Os 10 mandamentos, por exemplo, que nós estamos estudando, confirmam exatamente isso. Confirma que são coisas boas para as nossas vidas. Nós precisamos, como salmista, ter prazer nessa lei e não torná-la penosa, não torná-la um fardo para nós. Ele diz no versículo de número 106: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Meus irmãos, para alguém fazer um juramento de que quer guardar a lei, é preciso desejá-la de fato. Era o desejo que ele expressava de viver e de guardar a lei de Deus, que são justas, que são retas. Esta era a visão do salmista. Ao contrário de enxergar os mandamentos de Deus como um fardo ou como um peso para a sua vida, ele enxergava como algo reto, como algo bom. E essa forma de enxergar o fazia jurar, se comprometer a buscar esta lei, a vivenciar esta lei. Quando descobrimos que algo é certo e verdadeiro, devemos nos apegar a este algo. E foi isso que esse salmista descobriu. Que a lei do Senhor era algo certo, verdadeiro, que era algo reto e bom. E ele desejou isso. E ao desejar, ele faz isso através dos juramentos. Isso demonstra, meus irmãos, o seu apreço pelos mandamentos de Deus, pelas verdades de Deus. Eu falei isso hoje pela manhã, que a nossa lição tratava. Hoje vivemos um mundo cada vez mais relativista. A verdade é relativa, os princípios são relativos. O que era certo hoje, amanhã pode estar errado. O que é errado hoje, amanhã pode estar certo.
E nós não temos em que se apegar. Qual é a verdade em que me apegar? Que verdade eu vou me apegar? O que eu vou defender como verdade, como princípio que eu devo viver e ensinar aos meus filhos? Mas a lei de Deus é absoluta. A lei de Deus, os seus princípios são eternos, são verdadeiros, são bons, justos e imutáveis. É preciso que a gente entenda isso, porque senão iremos estar sendo levados para um lado e para o outro, sem saber o que defendemos e em que cremos. Interessante notar que a igreja do passado, que tinha uma visão muito mais absoluta das verdades de Deus do que relativista, que é uma coisa moderna, que já nasce uma revolução já bem mais posterior, a partir do iluminismo, que as coisas começam a mudar de maneira muito mais forte aqui no Ocidente. Mas a igreja da Reforma, a igreja do passado, ela era muito mais absoluta, de tal forma que os crentes entendiam que os princípios divinos não só deveriam ser exercidos pelos crentes, mas por qualquer ser humano na face da terra. A visão deles. Porque a verdade de Deus não era negociável. Eles não queriam viver debaixo da tutela de um Estado que diferencia as verdades de Deus. Que diz, olha, ali você vive a verdade de Deus, aqui você vive outra verdade. Eles entendiam que essas coisas não poderiam se distinguir. Os princípios deveriam ser um só. Eles não estavam dizendo que Deus deveria ser crente à força. Não é isso. Estavam defendendo uma verdade. A verdade é essa. Se vocês querem seguir alguma outra verdade, mas nós lutaremos por esta verdade. Nós não abriremos mão desta verdade. Era esta a visão, era este entendimento. Eles não negociavam a verdade nesse sentido. Poderiam até estar errados em alguns princípios, mas como eles acreditavam naquilo, eles defendiam até o último momento. Não faziam assim. E a lei de Deus era o melhor, não só para eles, mas para o homem em geral. São princípios que deveriam nortear. E nós tivemos resquício disso na nossa legislação. Nos Estados Unidos tem muito desse resquício. Mas nós tivemos, até um tempo atrás, por exemplo, a adultério era proibido pela legislação, né? Isso não é resquício, isso é resquício da lei de Deus, que chegou até mesmo no Estado laico. Há um tempo atrás havia punição. Até um tempo atrás havia muitas coisas na lei dos homens secular que receberam forte influência do cristianismo. As coisas estão sendo mudadas, as leis estão sendo mudadas com a ideia do Estado laico. Mas o Estado também não era laico anteriormente. Por ser laico, ele recebe influência de todo lugar. Não é um Estado que defende a religião A e a religião B. Ele não tem religião. Mas ele representa quem? Esse que vive. As leis são feitas para nós. São feitas para nós. Para o nosso bem-estar. Então, meus irmãos, é preciso entender que devemos buscar olhar as Escrituras, as verdades de Deus, não como uma lei relativista, que pode ser negociada. O Estado pode estabelecer a lei que quiser, que for, mas se for contrária à lei do Senhor, nós devemos defender e buscar viver a lei do Senhor. Talvez os difíceis virão para a igreja e falar de certos pecados
será crime. E a lei humana provavelmente irá dizer que é crime. Mas nós não podemos relativizar o pecado. Nós temos uma verdade absoluta, de que o pecado continuará sendo pecado, mesmo que a nossa sociedade diga que aquilo não é pecado. O pecado continuará sendo um mal, mesmo que aquelas pessoas ao nosso redor digam que não é um mal. O salmista diz que os juízos de Deus são retos. E é preciso ver os juízos de Deus como algo absoluto, porque são retos. E ele continua. Não é porque estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Não é porque, meus irmãos, nós somos crentes e obedecemos a palavra de Deus, que não vivenciaremos dias difíceis. O salmista, embora ele tenha prazer na lei de Deus, ele sabe que a lei de Deus é o seu guia, ele recebe uma oposição do mundo e das circunstâncias que a vida apresenta. Ele diz: vejam, ele diz que tem prazer na lei de Deus, faz um juramento nesse prazer que ele tem: jurei e confirmarei o juramento. Ele diz que a lei de Deus é lâmpada e luz para o seu caminhar, mas ele diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. As aflições, as dificuldades não irão desaparecer, porque nós obedecemos ou buscamos obedecer a lei de Deus. Pelo contrário, muitas vezes o mundo se tornará opositor seu por você defender certos princípios, certo motivo. Talvez você crie mais problemas para você em defender os princípios divinos. Isso é possível. É interessante, meus irmãos, que o salmista tinha essa ideia. E ele tinha uma visão tão clara dos ensinos de Deus, que ele pede socorro a Deus pelas suas aflições, por quando ele se encontra aflito. Porque ele encontrou na palavra de Deus, e ele sabe que a palavra de Deus ensinou isso, e lhe garantiu isso, que Deus socorre os seus filhos em aflição. Ele é um socorro bem presente no tempo de tribulações. Ele é o refúgio daqueles que o temem. Ele é o seu protetor. Então, embora as aflições venham, por conhecer a palavra do Senhor, ele se refugia em Deus, e em Deus confia e espera. Uma das aflições da vida se estabelecer sobre vocês: não se desespere, corra para Deus, ore ao Senhor, espere nele, confie. São essas as suas promessas, e Ele é o teu socorro. No momento, as Escrituras dizem que essas aflições não virão, mas as Escrituras ensinam que Deus é o nosso poder. Deus é o nosso auxílio. Diz o profeta: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O salmista também dizia, no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme permanece a paz. É essa visão que a gente precisa entender
aprender das coisas de Deus. Aprendendo através dos ensinos das Escrituras, da palavra do Senhor. E ele continua no 108: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. É a combinação de oferecer louvores a Deus, seja por meio de cantos ou de orações, e desejar aprender a palavra de Deus. Isso é uma prática comum na vida daqueles que são de Deus. Era isso, eles externavam através dos seus lábios a sua adoração e a sua devoção a Deus, e buscava na própria palavra de Deus se alimentar de Deus, ser instruído por Deus. Ao mesmo tempo que ele diz: olha, eu te ofereço os meus louvores, a minha exaltação, eu te ofereço aquilo que eu creio que tu és para mim. Eu reconheço que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano e governa. E peço, ensina-me, Senhor. Ensina-me os teus juízos. Culto público não é isso, irmãos? Nós, quando nos reunimos com a igreja, apresentamos, oferecemos a Deus, como diz Hebreus. Foi uma carta recentemente estudada na minha escola de dominical, e me fez lembrar desse texto. Hebreus diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E ao mesmo tempo, no culto público, nós aprendemos através da exposição da palavra do Senhor. Nós oferecemos e recebemos. O salmista tinha isso no seu coração. Era alguém que tinha uma devoção de culto a Deus, cultuar ao Senhor. No 109 ele continua: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Agora aqui fica naquela dúvida. Não se sabe ao certo quem escreveu esse salmo, mas pode se encaixar perfeitamente na vida de Neemias e de Davi, quando se estabelece essa expressão. Alguém que estava correndo perigo de morte, poderia morrer, poderia perder a vida através disso. Isso aconteceu tanto com Neemias na perseguição que houve quando ele tentou reconstruir, e opositores querendo acabar com ele. Mas ao mesmo tempo ele confiava no Senhor e estava apegado à lei do Senhor. A vida de Davi não foi assim. Davi passou por momentos difíceis, perseguido, mas sempre externou apreço pela lei do Senhor. Saul queria matá-lo, depois o filho queria matá-lo. Fora os inimigos de Israel, ele dentro do próprio Israel, dentro da sua própria casa, tinha gente querendo matá-lo. Se Davi escreveu Salmo, se encaixa perfeitamente. Se foi Neemias, que se encaixa. Enfim, não se sabe ao certo quem escreveu, mas ele externa aqui algo que foi vivenciado por ele, perigo, mas que essa situação de que, mesmo estando prestes a ser aniquilado, ele não esquecia da lei do Senhor. Sabe o que aprendemos, irmãos? Que as dificuldades não são desculpas para justificar a nossa desobediência à lei do Senhor. As oposições, as dificuldades não são desculpas. O salmista diz que está sendo perseguido, podendo ser até morto, mas isso não o impede de enxergar e guardar em seu coração a lei de Deus. Ele não esquece dos mandamentos do Senhor.
transgredir a lei de Deus. Ele não quer blasfemar de Deus. É o apreço que ele tem. Quantos, por dificuldades da vida, se esquecem de Deus, rejeitam os seus mandamentos? Quantos, por causa de pequenas coisas, se afastam da igreja, colocando desculpa no irmão A, no irmão B, isso e daquilo, mas na verdade seu coração estava distante de Deus. A lei de Deus não estava no seu coração, porque as dificuldades não são motivos de fazer você se distanciar de Deus e dos seus mandamentos, da sua lei. Estou contínuo em perigo de vida. Todavia, ele está fazendo uma comparação muito clara aqui, meus irmãos. Não me esqueço. O mal que eu enfrento não me é motivo para me afastar de Deus. Não me dá motivos para esquecer da sua lei, dos seus ensinos, da sua fidelidade, da sua graça. Somos enxergos. Ele continua no versículo 110. É uma continuação do período de vida que ele está tendo. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Meus irmãos, estamos de fato cercados por situações diversas na nossa sociedade, que despreza as coisas de Deus e tenta nos desviar dos preceitos do Senhor. Mas assim como o salmista, nós devemos nos apegar às verdades de Deus. Nada de relativizar, nada de negociar com os opositores, quando eles se encontram, que armam ciladas, que tentam nos desviar do caminho, que tentam nos levar para distante de Deus, distante dos seus mandamentos, dos seus ensinos. Eles armam ciladas contra nós. Os ímpios armam ciladas contra nós. Contudo, nós não devemos nos desviar dos preceitos, dos ensinos de Deus. E aí, pai, mãe, os instrumentos hoje utilizados para desviar muitos dos caminhos de Deus e aí dos nossos filhos é a escola. A escola tem sido um instrumento de oposição contínua às verdades absolutas. Então, a educação começa e termina em casa. Deixe a escola fazer apenas a escolarização. Entender a escola. Ajude a fazer essa escolarização também. Mas a educação é sua. E se você não educar os seus filhos no caminho que devem andar, quem vai desviá-lo? Os ímpios o desviarão. Os ímpios estão armando aí suas armadilhas. Um dos alvos são as nossas crianças. Eu conversei aí com a Raquel sobre essas coisas. Eu digo, olha, eu quero colocar os nossos filhos em escolas confessionais. Mas não importa que seja católico, pode ser até católica. Eu quero colocar na escola confessional. Que tenha pelo menos um certo cuidado. O catolicismo a gente vai em casa ensinando, pontando. Mas os princípios, pelo menos, a gente tenta resguardar certas coisas. É uma coisa que eu tenho me encontrar a preocupação que nós devemos ter com os nossos filhos. Porque não é fácil. Você
precisa entender os ímpios armazenados contra o povo de Deus. E ele continua, meus irmãos, no versículo de número 111: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem prazer do coração. Algumas traduções nos falam por herança. Então é tudo aquilo que ele vem já construindo no Salmo. E nessa parte do Salmo, em que ele destaca a preciosidade da palavra do Senhor para a sua vida. Ele sabe que a palavra de Deus traz para ele bem, não males. Bem. É preciso que nós entendamos isso. É por isso que ele diz que é preciosa, que é uma herança, porque ela tem coisas boas para ele mesmo. Por exemplo, uma lei que a gente acha como um fardo, muitos acham como um fardo. A lei do descanso, que no Antigo Testamento era o sábado. Que coisa melhor do que o homem ter um dia para descanso? Se trabalha, mas se você trabalhar 7 dias por semana, todos os dias do ano, sem nenhum momento dar para a vida, para a sua família e para o seu descanso. É como Jesus diz, né? Que o sábado, o homem não foi feito por do sábado, mas o sábado para o homem. Todos os princípios da lei nos servem, irmão. É para o nosso bem. É para o nosso benefício. A gente transgride achando que estamos fazendo mal a Deus. Na verdade, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Isso acarreta prejuízo para a nossa própria vida, inclusive espiritual. Porque se o homem não tem um dia de descanso, ele negligencia, inclusive, esse momento aqui. O salmista falou anteriormente. Sabe que aprender as coisas de Deus, isso ter mais intimidade com Deus, congregar entre os irmãos, que é um benefício para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus e para a sua vivência e conhecimento da lei de Deus, que vai beneficiar na sua casa e na sua vida. Quanto menos conhecemos as coisas de Deus, mais prejuízo nós temos. Porque as coisas de Deus são para o nosso próprio benefício. Nos abençoa. Por isso que, quando é dada a lei, diz: olha, essas serão as bênçãos que te seguirão, isso aqui serão as maldições. Mas na verdade é o resultado da nossa desobediência, porque quando nós desobedecemos a Deus, as consequências vêm. Se eu vou ali e tiro a vida de alguém, é perturbado, porque com medo dos familiares se vingarem, com medo, enfim, de ser preso, ou pagar por esse plano de ser preso, é uma coisa ruim transgredir a lei de Deus. E aqui o salmista, ele destaca exatamente a lei como algo precioso, se a gente enxergar a lei não como um fardo, mas como algo bom, e algo que nos traz benefício, é algo que nos dá a ela o devido valor. E é este o valor que o salmista dá. Há um prazer na lei de Deus que a torna de grande valor para o salmista. Ela é para ele a sua herança. E ele encerra no 112, essa parte. Ele continua no salmo. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Ele põe lá atrás como julgamento. E ele conclui aqui, dizendo que ele induz a ele mesmo, o seu coração. Ele tem uma determinação, um desejo. Ele deseja a lei, os decretos de Deus. Ele deseja as coisas de Deus. Ele induz, como ele diz. Induzo. Ele alimenta esse desejo. Ele
e alimenta ele. Assim, irmãos, nós não devemos alimentar coisas ruins no nosso coração. Jesus falou da lei, ele apontou exatamente isso, porque o coração procede do mal, né? Mas no coração também pode proceder as coisas boas, se nós alimentarmos as coisas boas. É por isso que Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz o que é bom, o que é justo, e aí que ele, de boa forma, ele começa a elencar coisas boas, a gente, isso ele sai. Porque se nós alimentamos a nossa mente, se nós alimentamos o nosso coração com coisas boas, obviamente, de nós fluirá coisas boas. Só que a gente tem essa constância. Ele diz, olha, eu prometi, jurei de buscar a tua lei. E eu induzo, eu coloco, eu alimento, eu inclino o meu coração para a tua lei. Eu provoco em mim um olhar para as tuas coisas como algo precioso, como algo bom para mim. Será que nós desejamos mesmo uma relação com Deus? Só que chega um dia que a sua relação com Deus não era só um desejo que eu queria inclinar para aquele momento, mas um desejo que ele queria vivenciá-lo para sempre, até o fim. Ele deseja uma relação com Deus não só no presente, mas por toda a sua existência, por toda a eternidade. Se nós não temos prazer nas coisas de Deus aqui, você acha que vai ter prazer na coisa de Deus lá no céu? Se você não tem prazer em Deus aqui, como é que você vai ter prazer em Deus no céu? Não são deuses diferentes. É o mesmo Deus. O nosso prazer deve começar aqui e agora. Este prazer deve ser para sempre. O prazer do salmista era o prazer que ele dizia que era ali, momentâneo, e que ele desejava que isso fosse eterno, para sempre. A nossa fé começa agora. Nosso pacto com Deus, a nossa aliança, é feita agora, para toda a eternidade. Ninguém vai entrar na eternidade sem ter um pacto com Deus, para selar um pacto com Deus lá. Nós fazemos um pacto aqui. Deus fez um pacto conosco através de Jesus Cristo, aqui e agora. É por isso que nós não devemos defender a lei de maneira relativa, porque lá será absoluta. Ela é absoluta agora e absoluta lá. Ela é verdade agora e verdade no futuro. Temos que viver em dois mundos. Viver em dois mundos no sentido de enxergar a lei de Deus como coisa boa só lá no céu, coisa boa aqui na terra. E ela foi dada a nós para também. Um dos princípios da vida para o nosso povo. O Antigo Testamento, muita coisa boa. Nós não usamos de caso porque fechamos os nossos olhos por causa da lei cerimonial. Um grande reformador genérico, João Calvino, ele escreve nas Escrituras, e tem uma parte lá que ele trata das similaridades entre o Novo Testamento e o Antigo, da continuidade. Aí ele depois vai tratar da diferença. As diferenças são coisas tão tênues, as diferenças são coisas tão claras, tão evidentes,
diferentes, como é o caso da lei cerimonial, não nos resta dúvida, mas as similaridades, muitas vezes, não sei se pelo nosso preconceito com o Antigo Testamento, nós não enxergamos. Os princípios que norteiam a vida em comunidade, a vida de relação com o povo de Deus, do pacto que Deus tem com o povo, da relação que Deus tem com o povo, e que se perpetua e se continua no Novo Testamento. As profecias que apontavam para Cristo e que ensinavam o povo a estar em comunhão com Deus, através até do Messias que viria, tudo isso ensinado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus, os outros assim, e ao teu próximo, como a ti mesmo, fazendo um resumo do pecado. Fazendo um resumo da lei do Senhor. E encerra relendo o texto com Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e cumpri o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armas ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até. Que Deus nos abençoe, que nos dê prazer nos seus mandamentos, que não são penosos, os seus mandamentos que nos ensinam a viver